Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Começam essa semana e acontecem até o dia 19 de outubro as atividades relacionadas à Semana Interamericana e Semana Estadual da Água. Este ano o tema é água e meio ambiente. Qual o nosso papel? Serão feitas discussões sobre os 4 pilares do saneamento, que são abastecimento público, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos, trazendo questionamentos em relação ao papel da sociedade nas questões que envolvem o meio ambiente e a água. A Emater do Rio Grande do Sul é uma das entidades apoiadoras da campanha e realiza um trabalho reconhecido pela sociedade denominado Proteção de Nascentes. Outra ação é a proteção dos cursos d'água com matas ciliares, faixas de vegetação naturais ao redor das margens de rios e córregos que permitem a infiltração da água no solo, seguram as margens e evitam o assoreamento dos rios. Mais informações sobre os eventos da Semana da Água no site da Emater e também no site da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. O ciclo da safra 2024-2025 da maçã ainda está no início, mas a expectativa da Associação Brasileira dos Produtores de Maçã é de que supere a marca de 2023-24, que foram colhidas 832 mil toneladas de maçã em fevereiro. Vamos conversar agora com o diretor comercial e de logística de mercado externo da ABPM, Celso Zancan. Tudo bem, Celso? Tudo bem. Bom, a gente está aí com uma projeção de crescimento na produção nacional de maçã. O Rio Grande do Sul responde por quase a metade da produção nacional, é isso? Isso. Hoje, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles ficam disputando aí os percentuais que são superiores a 45% cada. E aí, fora isso, o Paraná tem alguma coisa, mas o Rio Grande fica entre 45% e 50% da produção nacional. E de que forma as enchentes que ocorreram aqui em maio e junho prejudicaram o setor de produção de maçã no estado? Chegou a ter algum prejuízo? Bom, o ciclo passado, nós tivemos enchentes lá em setembro, outubro e novembro de 2023, quando a macieira estava iniciando a florada da safra que nós colhemos agora em 24. Então, assim, setembro, outubro e novembro choveu 500 milímetros cada mês. 3 meses foram 1.500 milímetros. 1.500 milímetros é quase chuva de um ano, em plena florada. Então, ali nós tivemos problemas de fixação de frutas, nós tivemos entrada de algumas doenças, porque o controle com agroquímicos tem um limite, e foi muita chuva. Então, esse foi um prejuízo lá no momento que estava se definindo a safra de 2024. Depois, na colheita, fevereiro, março e abril, tivemos uma chuva muito forte em maio, onde a colheita já tinha sido realizada em boa parte, mas ainda tinha alguma coisa para colher, mas prejudicou as plantas, porque foram mais 500, 600 milímetros, e essas plantas, assim, com esse excesso de chuva, ficam no encharcamento nas áreas, não conseguem ter drenagem, as plantas ficam sob um estresse, e esse estresse, quando a raiz não consegue respirar, ele acaba, assim, influindo na planta, porque nesse momento ela está buscando reservas para passar o inverno, né? O inverno de 2024. Então tivemos algum prejuízo que está se refletindo agora no momento da florada. Temos uma boa florada, a safra deverá ser maior que o ano passado, nós esperamos um crescimento aí de 15% a 20%, mas temos algumas dificuldades. Algumas áreas que esses pomares ficaram muito encharcados, a florada está vindo um pouco irregular, as plantas estão com dificuldade de ter uma boa brotação. Bom, mas essa questão aí das chuvas nesse ano, elas chegaram a atingir também estruturas, porque a produção de maçã depende muito de packing house, de uma estrutura rápida de pós-colheita para que essa fruta tenha uma boa durabilidade, né? Não, a parte estrutural nós não tivemos problema, porque, assim, grande parte da produção de maçãs, ela está aqui na serra, nos campos de cima da serra, né? Tivemos problemas, sim, com estradas, tivemos problema com pomares que eventualmente
caiu alguma parte dos pomares, a parte de logística ela ficou preocupada. Especificamente câmaras frias, onde a gente armazena e parte de packing house, não tivemos problemas, não. Que bom, pelo menos uma boa notícia. Mas você falava antes aí em floração, estamos na época da primavera, uma época muito bonita aí para os pomares de maçã, né, Zancan? Sim, esse é o momento que a gente caminha bastante nos pomares, porque temos uma série de decisões agora. Porque, assim, você pode ter uma boa florada, mas se você não tiver trabalhando todas as tecnologias, essa flor, ela pode ser muito bonita para olhar, mas ela pode cair, né? Pode não ter o fruit set, pode não ter a fixação. Então, a gente caminha bastante agora, a gente distribui as abelhas, 4, 5, 6 colmeias de abelha por hectare, tem alguns produtos que auxiliam na fixação, alguns produtos que deixam a flor um pouco mais longeva, né? Então, nessas caminhadas é possível ver, claro que nós no dia a dia, a gente fica tão absorvido com isso que, eventualmente, a gente passa e não percebe a beleza, mas depois a gente para, não, peraí, tá bonito. Na verdade, é praticamente um jardim. A gente sabe de países aí que tem muito turismo para olhar a florada das maçãs. E o Brasil já explora esse segmento também, do turismo na florada da maçã? Muito timidamente, né? Os locais onde tem hotéis próximos a pomares têm uma exploração, mas eu diria assim, muito tímida. Nós estamos pensando aqui na região de Vacaria, que aqui tem aumentado a produção de uvas, temos algumas cantinas. Então, dentro desse enoturismo que está se estabelecendo aqui nos campos de cima da serra, nós estamos trabalhando numa DO também, por uma denominação de origem, que a gente faça um misto, né, para olhar vinhedos, olhar cantinas e também a parte de macieiras, que eu acho que vai ser uma coisa assim, bem diferente, não vou dizer inédita no mundo, mas no Brasil certamente inédito. Porque o setor da uva e do vinho já consegue fazer essa conexão, as pessoas têm essa visualização de que na Serra, por exemplo, tem muita produção de uva, tem muita produção de vinho, e as pessoas se organizam até para conhecer. A maçã ainda não tem essa imagem fixada no olho, na mente do consumidor, né? Ainda não, porque o Brasil ele vem como produtor de maçãs importante nas últimas 2 décadas, 3 décadas, que até então o Brasil não era conhecido como produtor de maçã. Nós importávamos praticamente 100% e 90% da Argentina. Depois o Brasil aprendeu a trabalhar, nós temos um clima aqui um pouco no limite, mas assim, estamos trabalhando as tecnologias. Hoje somos um player mundialmente conhecido, nós temos assim em torno de 1 milhão de toneladas, nós estamos aí entre os 10, 12 maiores produtores mundiais, somos exportadores também conhecidos, então a maçã agora ela está sendo conhecida externamente. Agora o nosso papel aqui é fazer conhecer a maçã como fruta internamente, mas também esse olhar, né, como beleza, como produção, como respeito ao meio ambiente, que a gente trabalha com um respeito muito grande, porque o meio ambiente é nosso ativo. Se a gente não tiver essa consciência, mas tem que ser inteligente pelo menos, porque precisamos preservar, porque é o nosso ativo principal. Sim, agora você falava aí sobre o Brasil ter sido um grande importador de maçãs, né? Como consumidor, a gente chega no supermercado e vê lá maçã importada, maçã argentina. Tem um diferencial em qualidade? A maçã gaúcha ou a maçã brasileira, elas trazem benefícios adicionais, beleza, tamanho e até mesmo a doçura em relação à fruta importada? Bom, esse é um tema um pouco complexo, né? Porque assim, o mundo tem, você tem uma ideia, você tem que pegar todas as variedades do mundo, são 7 mil. Comercialmente, nós temos aí hoje entre 20 e 25 variedades. O Brasil trabalha com 2 ou 3. Por uma questão climática, nem todas as variedades se adaptam aqui. Variedade desenvolvida em clima muito frio, quando por exemplo, o Brasil ela tem dificuldade em ser produtiva. Mas o que nós temos aqui, o Grupo Gala e o Grupo Fuji, são variedades hoje modernas, conhecidas mundialmente. Assim, os consumidores gostam dessa fruta. Então, quando a gente compara a fruta
Gala e Fuji, com a Gala e Fuji chilena, né? A nossa, ela tem uma vantagem de ser mais fresca, porque ela está mais próxima daqui. O termo terroir ele não se encaixa muito bem para a maçã, mas vamos ver, as condições climáticas do Brasil têm a sua adversidade. E essa adversidade, por muita chuva, eventualmente ventanias, alguns temporais, essa adversidade, ela provoca a planta. A planta, para se defender, ela cria alguns mecanismos. E dentro desses mecanismos, vai para o sabor da fruta também. Então, a nossa fruta, quando falamos Gala brasileira com Gala chilena, Fuji brasileira com Fuji chilena, a nossa é melhor. Considerando com as europeias, da mesma forma. Claro que a Europa tem lá mais uma meia dúzia, 10 variedades que nós não temos aqui, que são sabores um pouco diferentes. O importante no consumo da maçã sempre, claro que o consumidor ele tem um olhar muito para o visual, ela vende muito pelo visual, mas uma maçã menorzinha, mais feinha, normalmente o sabor dela é exatamente o mesmo da outra fruta. O que importa é como ela foi conservada, como ela foi tratada, como ela andou na logística, como é que ela chegou até a gôndola e qual é a pressão dela. Todo mundo que consome uma maçã, ele quer que uma maçã tenha sabor, que ela tenha lá a sua sucosidade, que ela tenha uma acidez equilibrada com a doçura, mas que tenha crocância. E a crocância ela está na pressão da fruta. Então, essa pressão ela é fundamental. Quando se falava antigamente, 2, 3 décadas atrás, sobre a maçã argentina, que era uma maçã muito farinhenta, a variedade é outra, é a Red Delicious, mas também porque era uma maçã que já vinha no seu momento final de conservação. E aí uma maçã farinhenta, ela perde totalmente o sabor, né? E aí fica sem graça para comer. E a maçã também ela tem uma participação importante na indústria, né, Zanca, na relação, por exemplo, produção de geleias, sucos e outros produtos que levam a maçã na composição. Na parte de geleia, doces, isso é uma quantidade muito pequena, né, naturalmente, que se trabalha com isso. A grande utilização na indústria está no suco, né? Então, hoje o Brasil, vamos lá, arredondando números, a gente colhe 1 milhão de toneladas. Pelo menos 20% é indústria. De 20% a 25%, se a gente considerar o momento da colheita e durante o ano, quando vai para a classificação, temos também um percentual de fruta indústria. Nós estamos falando aí em 250 mil toneladas de maçã indústria. O grosso disso é para suco concentrado, alguma coisa em suco in natura, mas ainda muito suco concentrado, que se exporta também isso. Então, essa é a grande destinação. E o suco da maçã, além do consumo como suco de maçã, como é um suco neutro, ele é utilizado eventualmente para trabalhar como adjuvante em outro suco. Um suco, vamos lá, de maracujá, que o maracujá tu não tem essa produção toda. Uma parte dele é suco de maçã, porque ele tem o benefício por ser suco de maçã e ele é neutro, ele não interfere no sabor do maracujá. Alguns refrigerantes, como o Guaraná, também utilizam muito suco de maçã. Maçã presente em outros produtos, que não é só na frutinha que faz tão bem para a saúde. Obrigada, Celso, pela participação. Disponha sempre. A Granja na TV faz um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre leptospirose equina e outros temas. Até já! Pós em dobro Ubra Pop, uma promoção imperdível para turbinar sua carreira. Fazendo a sua matrícula em uma pós-graduação EAD nas áreas de gestão e educação, você recebe outra totalmente gratuita. Essa é a sua chance de investir em 2 cursos pelo preço de um e crescer profissionalmente. Aproveite a oportunidade incrível de adquirir conhecimento em dobro com uma das melhores universidades do país.
Estude com uma plataforma de ensino atual e inovadora, ideal para o seu smartphone, acompanhamento em todo o curso e a flexibilidade que só o EAD oferece, com aulas 100% online. Confira o regulamento em pos.ubrapop.com.br. Ubrapop, o futuro começa aqui. E agora vamos conversar com a doutora Lívia Padilha, divulgadora científica que apresenta os infográficos do site Sacred Call. Hoje vamos ver a comparação da carne a pasto com outras proteínas. Oi, Thaís. Hoje nós vamos falar sobre o infográfico, que é uma espécie de continuação sobre o infográfico da semana anterior. Lembra que nós vimos que na fazenda White Oak Pastures, depois de uma análise de ciclo de vida, eles viram que a carne bovina, no final, acabava sequestrando mais carbono do que emitia, então era positivo, existia esse sequestro de carbono. E hoje, nesse infográfico, a gente vai ver a mesma carne da White Oak Pastures, mas agora comparado com outros alimentos, ou outras alternativas também. Então aqui no infográfico, vocês podem ver, desde lá do início, aqui uma comparação com a carne bovina convencional, ou seja, uma carne dos Estados Unidos que é muito mais no estilo de confinamento, então tem essas emissões de 33 quilos de carbono equivalente aqui para cada quilo de carne. Depois a carne suína, fizeram outras comparações então para a gente ter uma noção. O frango, carne de frango nos Estados Unidos. Um outro aqui que é o Beyond Burger, que é um hambúrguer à base de plantas, que é muito famoso e conhecido nos Estados Unidos, que emite 4. Um outro também hambúrguer à base de plantas, que é o Impossible Burger, que também é bem famoso internacionalmente, emitindo 3,5. A soja, no geral, nos Estados Unidos, utilizado aqui nessa comparação, emitindo 2 a cada quilo. Então a gente vê aqui que lá no finalzinho, o que está positivo ainda é a carne oriunda desse sistema regenerativo da White Oak Pastures, dessa fazenda dos Estados Unidos. Então aqui, inclusive, os autores colocam e brincam que para cada um hambúrguer que tu come do Impossible Burger, por exemplo, tu teria que comer um da White Oak Pastures para balancear, para ficar carbono neutro, digamos assim. Então, esse é o infográfico de hoje, mais um mito e questões aqui importantes a serem observadas, essa relação de como sim a carne, a produção, ela pode ser uma sequestradora de carbono e ser muito benéfica para o meio ambiente. A chuva retorna à metade sul do estado entre quinta e sexta-feira. Os volumes acumulados poderão variar de 30 a 50 milímetros. Já nos dias 14, 15, 20 e 21 de outubro deverá voltar a chover no estado. E nos dias 22 e 23, a queda brusca na temperatura poderá ocorrer. Este cenário começou a aparecer desde a previsão de ontem. A boa notícia é que as chuvas têm conseguido se espalhar pelo interior do Brasil, no centro-oeste e sudeste. E com isso, a tendência é de que comecem a diminuir aqui no sul. As informações são da meteorologista Jossana Cera. A leptospirose equina é uma doença que pode impactar não só os cavalos, mas também outros animais e até seres humanos. Para entender melhor os riscos, sintomas e o tratamento, nosso repórter Giovanni de Oliveira foi até a Faculdade de Medicina Veterinária da UBRA com o Fala Professor. Olá, Giovanni. Olá, Thaís. Eu estou aqui no Hospital de Veterinária da UBRA para a gente falar então sobre a leptospirose equina, que pode sim, como tu comentou, atingir também outros animais e até os humanos. Quem vai nos explicar isso é o professor Henrique Cardoso, que dá aula das disciplinas de grandes animais e também trabalha aqui no hospital. Professor, a leptospirose equina, ela também vem da questão ali dos excrementos dos ratos, como a leptospirose que a gente está acostumado a conhecer? É comum a contaminação ocorrer por esse tipo de situação, né? Com contato com excreções, com secreções de roedores. Mas não necessariamente, pode contaminar, se contaminar através de secreção de outras espécies ou até mesmo de equinos, né? Uhum. A gente tem, por exemplo, aqui no Hospital o caramelo, né? Virou símbolo da resistência, né? da sobrevivência na questão das enchentes, que teve aquele contato, ficou em cima do telhado, mas teve contato ali com a água das enchentes, afinal de contas. A leptospirose comum, não sei se a gente pode se referir assim,
gerou muita preocupação por conta dessas águas. A leptospirose equina também pode ter se proliferado com essas águas das enchentes? É uma preocupação para o produtor? Sim, sim. O risco de contaminação é muito maior nesse tipo de situação, né? Que envolve aí enchentes e contaminações entre vários animais, né? Então, com certeza, o risco de ocorrência de doença clínica seria muito maior nesses momentos, apesar de os equinos não serem tão susceptíveis, tão sensíveis à leptospirose comparado a outras espécies. Uhum. E como é que o criador ele consegue perceber que, olha, de repente tem algo estranho com o cavalo, de repente é importante procurar um veterinário? Que sintomas, né, a leptospirose equina apresenta? Em geral, a principal manifestação de leptospirose em equinos envolve problemas reprodutivos, principalmente aborto. Então, a principal queixa que a gente pensa em leptospirose é quando ocorre uma quantidade de abortos acima do esperado numa propriedade, numa fazenda de criação, né, num aras. Então, o principal é isso. Mas a gente pode ter também bacteremia, né? Então animais que desenvolvem insuficiência renal aguda, alterações hepáticas, quando a doença é clínica, né? Com cepas mais patogênicas. E também tem casos que envolvem alterações oftálmicas, principalmente em casos crônicos, né? Que isso é um reflexo, uma ocorrência secundária à produção de anticorpos contra a leptospirose, né? Uhum. O senhor comentou, né, nos equinos dificilmente ela vai trazer então esses sintomas clínicos, né, acaba muitas vezes resultando em aborto. Mas desses sintomas clínicos, né, essas questões que o senhor trouxe, qual a gravidade que pode atingir a leptospirose? Ela pode gerar quadros de anemia grave, pode inclusive levar a óbito, assim como ocorre em humanos, em animais pets, né, em cães, em gatos. Mas não é o mais comum, são só cepas mais patogênicas mesmo que podem levar esse quadro nos equinos, mas pode levar a bacteremia, o quadro agudo, assim como nas outras espécies, mas é bem menos comum. Uhum. Professor, o senhor comentou então que o principal problema da leptospirose, ou pelo menos o problema mais comum da leptospirose equina, é a questão dos abortos, né? É possível evitar que isso aconteça? Tem alguma maneira de prevenir? Sim, mais de um método, né, pode ser efetivo para isso. Então, medidas de manejo ajudam a diminuir a contaminação, né, ter menos acesso a áreas alagadas e, principalmente, realizar vacinação do rebanho, né, para esses animais terem uma imunidade e não ocorrer, então, a doença clínica, a bacteremia, e evitando, assim, os abortos. Uhum. Essa questão da vacinação, por exemplo, o criador está nos assistindo, ele pode trazer o equino aqui na UBRA, no hospital da UBRA, para fazer a vacinação? A gente tem acesso à vacina, é só nos contatar primeiramente, a gente organiza aí da melhor maneira e sim, conseguimos sim fazer a imunização para a leptospirose. Uhum. O senhor comentou a questão do manejo, né? Evitar que o cavalo fique perto de áreas alagadas ou áreas que de repente atraiam mais roedores também podem ser complicados. Qual é o ideal nesse manejo, né? O que a gente pode orientar o produtor? Melhorar ao máximo a higiene também, o acesso a roedores no ambiente que esses animais têm contato diariamente. Vai ser bem importante para a gente diminuir assim, o índice de contaminação e infecção pela bactéria. Mas é muito importante a imunização. Uhum. E, professor, na questão dos outros animais que podem ser contaminados, ou mesmo seres humanos, só também a maneira de contaminação é a mesma que para os cavalos? É o contato ali, de repente, com água contaminada, ou pode ter ou existe uma transmissão entre os animais? A gente pode pegar do cavalo a leptospirose? Pode, com contato sem proteção, né, sem luva, a gente pode pegar. Essa bactéria. É uma bactéria que ela age de maneira ativa, então ela penetra na nossa pele. E sim, se a gente não tomar cuidados básicos de
de manejo aí nesse momento do animal que está com a doença clínica, a gente pode nos contaminar, sim. E como é que seria o contato com a pele do animal mesmo, com as secreções do animal? Com mucosas e principalmente urina. Uhum. Perfeito. Professor, te agradeço demais esses esclarecimentos. O Fala Professor dessa semana fica por aqui. Volto no estúdio contigo, Thaís. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Até amanhã.